Você já notou como, em certos dias, o espaço que deveria ser seu refúgio mais íntimo ganha um peso difícil de explicar? Como se, após uma discussão, o ar permanecesse carregado, mesmo em silêncio. Essa sensação de densidade, como se o ambiente tivesse absorvido as palavras de rancor, não passa despercebida ao coração sensível. É como se o lar, que deveria ser um oásis de paz, transformasse-se em um ímã para desentendimentos, atraindo novas faíscas de impaciência e incompreensão. Muitos acreditam que isso é apenas um resquício emocional, mas, como nos revelam as observações de André Luiz, esse fenômeno vai muito além da psicologia humana. Trata-se de uma realidade vibratória, onde cada pensamento, cada emoção, cria campos sutis que se instalam como se fossem rachaduras energéticas em nossas paredes invisíveis. O que parece apenas uma discussão é, em verdade, a abertura de portas vibratórias que nos conectam a influências externas, sustentadas pelas leis de causa e efeito. E é nesse ponto que precisamos reconhecer: você não está imaginando nada. Essa estranha opressão que ainda paira na atmosfera do seu lar é legítima, e André Luiz nos convida a encará-la com espírito de responsabilidade e transformação. Se o ambiente parece adoecer, não é porque o lar fracassou em ser abrigo, mas porque fomos chamados a cuidar de nossas antenas vibratórias, capazes de sintonizar ora a luz, ora as sombras. O próximo passo está em compreender como essas correntes de energia espiritual se formam e de que maneira é possível restaurar a leveza do lar. Você gostaria de dar esse passo? André Luiz, pela psicografia luminosa de Chico Xavier, surge diante de nós como um verdadeiro repórter do além, alguém que percorreu regiões espirituais para investigar as raízes ocultas das dores humanas. Nas suas observações, ele nos mostra que aquilo que interpretamos como simples desentendimentos cotidianos, discussões constantes, irritabilidade sem motivo aparente, falta de harmonia constante, são, em muitos casos, reflexos visíveis de causas invisíveis. Segundo suas descrições, atrás da cortina do que chamamos normalidade familiar, agem irmãos desencarnados ainda presos a ressentimentos, colados vibratoriamente aos dramas do lar. Esses espíritos desequilibrados encontram sustento no fogo do conflito, alimentando-se das descargas emocionais de raiva e de impaciência que se instalam como sombra na atmosfera doméstica. Quando cedemos repetidamente a palavras ríspidas e sentimentos hostis, abrimos verdadeiras rachaduras energéticas em nosso campo áurico coletivo, permitindo que tais presenças intensifiquem a desarmonia. Assim, aquilo que parece ser apenas um atrito entre pessoas que se amam pode revelar-se como um sinal de maior profundidade, uma sintonia com planos inferiores, que não nasce do acaso, mas da lei de causa e efeito que nos chama ao reajuste. André Luiz nos convida a enxergar que as brigas frequentes não são fruto apenas de nossa fragilidade emocional, mas também o sintoma de ressonâncias vibratórias que nos ligam a irmãos em sofrimento. E se já conseguimos reconhecer esse diagnóstico espiritual, que passos ainda precisaremos dar para transformar nosso lar em um verdadeiro jardim de luz, capaz de sustentar a harmonia mesmo diante das provas? Sabe aqueles dias em que uma pequena faísca parece ganhar proporções desmedidas? Um gesto aparentemente banal, como deixar uma toalha molhada sobre a cama, de repente se transforma no estopim de um incêndio de acusações, mágoas e palavras pesadas que deixam cicatrizes no coração. Ou ainda, quando notamos que as contrariedades se acumulam em sucessão, problemas financeiros que se multiplicam sem razão clara, uma doença em casa que parece arrastar novas preocupações, discussões que brotam do nada, como se estivéssemos presos a um ciclo invisível de desgaste. Essas cenas, tão comuns ao cotidiano, não são apenas resultado de personalidades diferentes ou da rotina estressante. Como ensina André Luiz,
Muitas vezes são manifestações de um campo vibratório fragilizado, onde nosso próprio padrão mental age como permissivo. Quando nos entregamos à crítica constante, à mágoa reprimida ou ao pessimismo corrosivo, erguemos em torno de nós mesmas verdadeiras rachaduras energéticas, que tornam a casa vulnerável à influência de mentes em desequilíbrio. É nesse estado que nossas antenas vibratórias deixam de captar a música suave da paz para sintonizar com estações de rádio onde a pauta principal é a discórdia e o sofrimento. Essa sintonia não é consciente, mas é mantida pela repetição dos mesmos pensamentos e sentimentos que insistem em girar no círculo vicioso da queixa e do ressentimento. Reconhecer esse movimento é essencial, porque a cada momento podemos escolher em quais frequências mentais vamos manter nossa sintonia. E se já identificamos que estamos conectados às fontes de desarmonia, não seria hora de refletir como reorientar nossas antenas interiores para canais de luz mais elevados? Mas a mesma ciência espiritual que diagnostica a causa nos entrega também a ferramenta para a cura. André Luiz nos mostra, com a clareza de quem estudou os bastidores da vida, que existe uma forma precisa de selar essas rachaduras energéticas e de erguer em torno de nosso lar uma verdadeira fortaleza de luz, capaz de reduzir as influências negativas e restituir o equilíbrio. Essa revelação transformadora não é privilégio de médiuns raros, nem um dom concedido a alguns escolhidos. Trata-se de uma ciência da alma, acessível a todos nós, desde que aceitemos nos comprometer com uma nova disciplina interior. Assim como no corpo físico precisamos cuidar da higiene diária, o campo espiritual pede a mesma atenção, porque qualquer descuido abre portas e permite infiltrações de sombras. André Luiz insiste em que a chave da defesa está em nossas próprias vibrações. Quando cultivamos pensamentos de fraternidade, quando alimentamos a esperança e a gratidão, começamos a restaurar a integridade do nosso campo áurico, fortalecendo nossas antenas vibratórias para que se sintonizem nas estações luminosas do amor. E quando esses hábitos se tornam ritmo de vida, o lar inteiro se beneficia. Pouco a pouco, aquele ambiente que parecia sufocado pela densidade dos conflitos vai se convertendo em espaço arejado de harmonia, como um jardim espiritual que floresce dentro de casa. Se essa construção de luz está ao alcance de todos, como poderemos, na prática, iniciar o processo de selar as brechas invisíveis e transformar o cotidiano em caminho de paz? Não estamos falando aqui de rituais rebuscados, nem de amuletos que prometem proteção externa. A tecnologia espiritual de que André Luiz nos fala é simples, acessível e profundamente lógica. É uma ciência baseada em princípios eternos que regem o universo, fundamentada na lei de causa e efeito e na sintonia vibratória que estabelecemos a cada instante. Essa tecnologia não se apoia em fórmulas mágicas, mas em práticas concretas da alma, que constroem defesas permanentes contra as influências sombrias. O lar, nesse sentido, pode ser compreendido como um jardim espiritual. Nossos pensamentos são como sementes que caem no solo fértil da vida doméstica. Quando cultivamos mágoa, crítica e rancor, surgem ervas daninhas que rapidamente tomam o espaço. Mas quando semeamos compreensão, confiança e respeito, criamos raízes de paz que sustentam a harmonia coletiva. A oração funciona como a água que rega e vitaliza esse jardim invisível, refrescando a secura causada pelas tensões diárias. Cada prece, ainda que simples, irriga o campo energético da casa e fortalece suas defesas contra a penetração de vibrações densas. Já a caridade e a paciência são os nutrientes invisíveis que fortalecem o solo, tornando-o capaz de resistir às intempéries emocionais. Porque um jardim bem cuidado não atrai pragas, e um lar nutrido de atos de bondade e tolerância não oferece frestas para entidades em sofrimento se fixarem.
Esse escudo não se ergue de um dia para o outro, mas se constrói como uma obra de cultivo constante que transforma a atmosfera da casa em campo de proteção e refúgio. E se temos diante de nós essa tecnologia espiritual tão prática e universal, não será chegada a hora de aprendermos como aplicá-la passo a passo no cotidiano mais simples? Agora, eu quero te convidar a dar um passo além da simples reflexão e se tornar parte ativa deste movimento de luz. Pause por um instante este vídeo e escreva nos comentários: "Eu aceito transformar meu lar". Saiba que, ao fazer isso, você não estará apenas digitando palavras em uma tela. Estará estabelecendo um decreto vibratório, um compromisso íntimo que ressoa no campo espiritual. Essa afirmação funciona como um ajuste nas antenas do seu perispírito, redirecionando sua sintonia para as frequências de paz e harmonia que estamos movimentando juntos, aqui e agora. Esse pequeno gesto é, na verdade, uma escolha consciente de abrir as portas do coração e permitir que correntes de luz circulem em sua casa. Ao declarar "eu aceito", você deixa de ser apenas um espectador passivo para se tornar co-criador ativo da proteção e da renovação vibratória do seu lar. Se você já fez esse movimento, sinta a diferença que ele provoca na sua mente e no seu campo íntimo. E perceba, não seria este o primeiro tijolo na construção da fortaleza luminosa que tanto buscamos para o nosso ambiente doméstico? Vamos então honrar a generosidade deste benfeitor que tanto nos inspira. André Luiz, através do trabalho incansável e abnegado de Chico Xavier, nos presenteou com um verdadeiro mapa detalhado da realidade espiritual, descrevendo com clareza e profundidade aquilo que a maioria de nós apenas intui. Ele nos mostrou, com a precisão de um observador da vida, além da matéria, que nada do que sentimos, pensamos ou fazemos fica restrito ao invisível. Tudo se projeta em campos vibratórios que moldam nossa existência e a atmosfera em que vivemos. Entre esses ensinamentos, destaca-se a noção da aura do lar, uma espécie de cartão de visitas vibratório da família. Da mesma forma que cada indivíduo possui seu perispírito envolto em uma aura que reflete seu estado íntimo, também os lares se revestem de uma psicosfera coletiva gerada pelos hábitos mentais e emocionais daqueles que ali convivem. Para nós, encarnados, essa aura pode parecer imperceptível. Já para os amigos espirituais, ela é tão real e mensurável quanto a luz que atravessa uma janela. Essa atmosfera se torna, portanto, uma assinatura invisível. Um lar onde predominam respeito, oração e fraternidade exala correntes de harmonia que se projetam para longe, tornando-se ponto de apoio para benfeitores espirituais. Já os ambientes marcados por discussões e pensamentos sombrios irradiam sinais diferentes, abrindo brechas para influências perturbadoras. Assim, a aura da nossa casa não é apenas reflexo do que carregamos no íntimo, mas também um convite vibratório que atrai espíritos afins à qualidade dessa emissão. E se compreendemos que nossa casa tem um cartão vibratório visível ao mundo espiritual, não surge em nós a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a oportunidade de escolher qual mensagem queremos que ela transmita? A aura do lar funciona como um organismo vivo, constantemente alimentado pelo clima emocional e mental de seus moradores. Para os olhos espirituais, ela pode assumir dois papéis fundamentais: o de um escudo protetor, capaz de atenuar e repelir vibrações densas, ou o de uma peneira frágil, permeável a influências negativas que se infiltram com facilidade. Tudo depende da qualidade das escolhas invisíveis, mas contínuas, que nutrimos no dia a dia. André Luiz nos revela que a psicosfera de um ambiente não se forma de maneira aleatória, mas se constrói como uma muralha progressiva. Imagine que cada pensamento impregnado de paciência seja um tijolo colocado com firmeza. Cada palavra generosa, um novo reforço. Cada gesto de perdão, um bloco sólido que fortalece a estrutura. Aos poucos, esses elementos erguem uma defesa consistente,
uma verdadeira fortaleza energética capaz de resistir a vibrações desencarnadas inferiores. Porém, o contrário também é verdadeiro. Cada crítica maldosa, cada explosão de irritação, cada ofensa ou mágoa guardada age como um tijolo defeituoso na muralha do lar, gerando fissuras. São rachaduras energéticas sutis, quase imperceptíveis aos olhos comuns, mas facilmente detectadas pelos espíritos necessitados que circulam em busca de brechas para se aproximar. A muralha, antes sólida, se converte em uma estrutura frágil, incapaz de proteger da penetração de correntes de discórdia. Assim, a aura do lar não é apenas um reflexo inerte das nossas emoções, é um campo dinâmico que responde diretamente às micro-escolhas diárias de cada morador. Se cada tijolo vibratório está em nossas mãos, não é justamente agora o momento de decidirmos que tipo de muralha desejamos edificar ao redor da nossa casa? A partir de hoje, experimente um exercício simples, mas profundamente transformador. Visualize cada pensamento de irritação, crítica ou pessimismo como se fosse uma pedra escura defeituosa e frágil. Perceba que, ao tentar encaixá-la na muralha do seu lar, ela não traz sustentação, mas cria rachaduras que enfraquecem toda a estrutura. Agora, quando um desses pensamentos surgir, saia do automático, respire fundo e, conscientemente, troque essa pedra escura por uma pedra de luz. Essa pedra luminosa pode ser formada por um pensamento de gratidão, uma lembrança de algo bom que você recebeu, ou até mesmo por uma prece sincera em favor da pessoa que lhe causou incômodo. Ao fazer essa troca, você estará reconstruindo tijolo por tijolo a muralha vibratória que protege seu lar, transformando o que poderia ser brecha em sólido alicerce de paz. Essa prática, repetida diariamente, afina suas antenas vibratórias para a frequência do bem, deslocando o foco da discórdia para a harmonia. É assim que, com atos invisíveis e silenciosos, você reforça o escudo espiritual que resguarda sua casa das influências perturbadoras. E para selar esse compromisso no agora, escreva nos comentários: mente vigiada. Esse simples gesto é um decreto íntimo, afirmando que você escolhe vigiar seus pensamentos como guardião ativo da atmosfera espiritual do seu lar. Está preparado para assumir essa posição de vigilância amorosa dentro da sua própria casa? Se os pensamentos constroem os tijolos que formam a muralha protetora de nosso lar, então os sentimentos nobres são o cimento espiritual que solidifica essa construção. Sem esse elo invisível, mesmo os melhores tijolos podem se soltar, deixando lacunas para a infiltração da desarmonia. Entre todos os sentimentos que nos sustentam, a gratidão ocupa lugar central. Ela age como um interruptor, capaz de acender um campo de força dourado em torno da família, projetando vibrações luminosas que se espalham pelo ambiente doméstico. Quando você agradece pela comida que se encontra à mesa, pelo teto que o abriga, pela saúde possível ou até mesmo pela simples presença daqueles que caminham ao seu lado, você está ativando forças de coesão invisíveis e robustas que dão consistência ao escudo do lar. O contraste, porém, é igualmente nítido. O rancor, quando alimentado, age como um ácido corrosivo que lentamente dissolve até as defesas mais bem erguidas. Ele enfraquece as correntes de luz e, em vez de unir, separa. É como se gotas diárias desse veneno fossem infiltrando rachaduras na muralha espiritual, tornando qualquer proteção vulnerável ao peso das influências externas. Assim, enquanto a gratidão cimenta e reforça cada pedra de luz colocada em nossa fortaleza interior, o rancor fragmenta e esfarela essas mesmas bases. Tudo depende do sentimento que escolhermos cultivar no íntimo. E se o cimento está em nossas próprias mãos, qual será a liga que você decide aplicar hoje para sustentar as defesas invisíveis da sua casa? Quando aplicamos, de forma consciente e perseverante,
os princípios da proteção espiritual no lar, os resultados não ficam apenas no plano invisível. Eles se manifestam em mudanças concretas, perceptíveis no dia a dia, porque a atmosfera vibratória transformada se reflete em comportamentos, sentimentos e até circunstâncias externas. Você vai perceber que seus filhos começarão a dormir melhor, livres da angústia silenciosa que muitas vezes capta as tensões energéticas do ambiente. O próprio clima familiar se suaviza. A comunicação com seu parceiro se torna mais fluida e amorosa, porque as palavras deixam de nascer da irritação para brotar de um lugar de compreensão e empatia. O reflexo ultrapassa as paredes da casa. No ambiente de trabalho, que antes pesava sobre o corpo e a mente, o ar se mostra mais leve e as relações cotidianas mais harmoniosas. Isso acontece porque a vibração que você emite passa a ser diferente, irradiando serenidade em lugar de abrir portas para conflitos. Até mesmo a situação financeira da família tende a se equilibrar. Não por mágica, mas porque a harmonia energética favorece clareza nas decisões, união nos objetivos e disciplina para administrar recursos. Onde antes reinava a pressa, a disputa e a falta de diálogo, surge um fluxo mais ordenado, atraindo oportunidades em sintonia com o novo padrão vibratório. Assim, os frutos dessa transformação não são apenas espirituais, mas palpáveis. Mais saúde, mais amor, mais paz e equilíbrio em diferentes áreas da vida. E diante de tantos benefícios concretos, você já consegue imaginar como seria viver num lar sustentado dia após dia por essa muralha invisível de luz? Agora chegamos a um ponto de escolha que só você pode fazer. É a encruzilhada sagrada em que se decide entre continuar vivendo no piloto automático, reagindo às provocações, repetindo palavras ásperas e alimentando o ciclo de brigas, ou assumir de uma vez por todas a consciência plena de que você possui o poder de transformar a energia do seu lar. Pense comigo nesta metáfora. O termômetro apenas registra a temperatura do ambiente, mas o termostato a define. Até hoje, talvez você tenha funcionado como um termômetro, apenas refletindo o clima emocional ao seu redor. Mas chegou a hora de se tornar o termostato espiritual da sua casa, estabelecendo a vibração que deseja manter, escolhendo a harmonia em vez da desarmonia, o amor em vez do conflito. Lembre-se, onde a luz da harmonia é constante, a sombra da discórdia não permanece. Se esta mensagem falou ao seu coração, manifeste agora seu compromisso com a transformação. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo luz e inspiração. E compartilhe com alguém cuja casa também precisa se tornar uma fortaleza de paz e amor.